Eu sempre me senti confortável de subir num palco ou de estar aparecendo, né? Exibir os meus pensamentos para outras pessoas. Eu nunca tive um bloqueio com isso. Ele acabou tendo algumas atitudes que me limitaram, como, por exemplo, ele soltou uma frase assim, ou eu ou o rap. Te falaram, cara, você tem que sair daí. Como é que você sai dessa baixa autoestima que você tá vivendo, porque não tá sendo compatível com o que você canta. Quem é você? Você é isso aqui, você é quem chora ou é quem canta? Eu sou quem canta. Eu canto exatamente o que eu sou. E aí, a partir desse momento, eu falei, eu não vou mais deixar. Aí, em 2013, foi quando eu falei, não, eu não deixo mais ninguém ditar se eu vou, se eu não vou. Ah, mas você só tá onde tá porque eu tô. Você também só tá onde eu tô porque eu tô. Porque eu tive que acreditar em você, pra você poder até hoje usar o meu nome e falar, eu trabalhei com a Carol Conká. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio da CEO Taon Roteando. Eu sou a Fátima Pissarra. E eu sou a Vivi Duarte. E hoje a gente tá aqui, gente, com uma presença ilustríssima. Eu sou fã, conheço há anos. É uma trajetória, assim, que a gente vai contar. E, assim, é muito grande. E eu quero passar todos os detalhes. A gente tá com quem aqui? A nossa maravilhosa Carol Conká! Muito bem-vinda! Muito obrigada, Ai, Carol! Nossa, a gente tá muito chique. Amamos aqui. receber você aqui. E o nosso humilde podcast, só com essas presenças maravilhosas. Só estrela. Bom, fora a fofoca inicial, né, que a gente já tava aqui, a gente gosta muito de mostrar às pessoas que vêm aqui toda essa construção da vida desde pequenininho, você vai ver pela nossa primeira pergunta, mostrando, né, tudo que foi tendo de vivência na sua vida, família, amigos, escola, que fizeram você ser essa mulher mega empoderada e dona da sua vida, da sua história. E é muita coisa em comum, que é cada história incrível aqui, Sim. eu tenho certeza que a sua também é. Então a gente começa com uma pergunta que é assim: Carolzinha, pequenininha, 3 anos, 4 aninhos, andando ali com a sua mãe na rua, sua mãe encontrou sua tia, que não via há muito tempo. E aí ela viu, gente, olha a Carolzinha, já tá grande, né? 3, 4 anos. Essa menina, mulher. Essa menina, como que ela é? A Carolzinha de 4 aninhos. Como era O que sua mãe responderia? Minha mãe responderia, ela é muito arteira, artista, falante, serelepe e linda. Eram as coisas que eu ouvia da minha mãe e que ela fala até hoje. Inclusive, minha mãe foi embora hoje, ela tava aqui em São Paulo. Ela foi hoje pela manhã, minha melhor amiga. Então, e ela falava isso, falava que você tava lá Sim. aprontando. Então, desde Sempre, pequenininha, desde você já pequena. era Artística. fora da curva. Ela conta que com essa idade eu imitava minha tia, inclusive minha tia Dalva, minha falecida tia Dalva, que tinha um quadril lindo, largo, e ela disse que eu imitava ela, às vezes colocando, eu tinha minha fraldinha, né, já brincava ali, ou colocava alguma coisa na bunda, assim, pra imitar minha tia. Gente, eu já era, assim, um cãozinho. Você já era, assim, Já. específica ali Gostava em muito casa. de imitar os gestos das pessoas e fingir que eu era algum personagem, artista. Inclusive, ela conta que com essa idade, gente, eu imitava a Daniela Mercury. Eu já até contei isso em algumas outras entrevistas. Que eu amava ver a Daniela Mercury. Olha que doideira. É óbvio que eu não lembro dessa fase, né? Mas eu recordo das coisas que ela me conta. Acho que a performance, né, ali, cores e assim, tal, né? Sim. Tinha uma figura muito impactante na época, Daniela. Que a era música cor dessa vibrante. Sim. Eu gostava Isso muito. lá em Curitiba. Em Curitiba. Gente, como que era Carolzinha em Curitiba, gente? Eu sou de Olha, Curitiba, por isso que eu acho você é de incrível. lá? Eu sou de Curitiba. Menina! Não, pra mim também, agora também tô Minha descobrindo família é de agora. Curitiba. Que legal! Cada dia um episódio. Eu fico imaginando Fátima você Pissarra. serelepe assim Eu lá em era Curitiba. serelepe em Curitiba. As pessoas achavam que eu era ou do Rio de Janeiro ou da Bahia. Porque Curitibana Da é onde mais veio essa energia, né? tranquilo, Esse calor, essa vibração. Mas é porque eu também sou neta de baiana. Então acho que tem a ver, sempre criada Tem ali tudo junto a com a minha ver, avó, ouvindo as músicas da Bahia. Então eu amava Timbalada, Olodum. Até hoje é a minha maior referência. Mas a musicalidade, então, sempre, Carol, Sempre. assim...
Tinha de tudo na minha casa, né? Desde ouvia samba, meu pai amava Bezerra da Silva. Ai, sim. Minha mãe Zeca infância Pagodinho, também. Alcione. Aí a minha avó já ouvia as músicas da Bahia. Meu primo ouvia Nação Zumbi. A minha tia ouvia Nina Simone. Então era uma Olha. mistura. E eu fui crescendo no meio disso. O rap foi chegar só quando eu tinha 16 anos, né? Que daí veio a rebeldia. E aí eu conheci esse gênero que tanto se identificou, assim. Que eu me identifiquei. Quando você tava lá, criança, jovem, na escola, mas você já pensava em cantar ou você tava mais artística? Já. Na verdade, eu comecei. A primeira vez que eu subi no palco foi pra dançar. Minha mãe me colocou numa aula de dança, porque eu era muito Ela viu, hiperativa. né? Eu sou hiperativa até hoje. Mas eu era, imagina eu criança. Eu era assim, E que ninguém sabia na época também que era hiperativo. sim, eu não Isso dormia. era mal criada. Eu tinha dificuldade. Não para! Eu tinha uma dificuldade pra dormir, dificuldade de concentração. Então, minha mãe me colocou até pra fazer curso de pátina, gesso na parede. Até isso. Agora eu tô entendendo. Porque eu De precisava. pequena? Desde pequena. Aí ela me botava, aí fazia balé, aí tinha cursinho de aula de canto. Aí quando eu subi no palco pra dançar, eu sentia a necessidade de falar enquanto dançava. E aí a professora dizia, não, você tem que focar na dança. Uns E no meio da passinhos coreografia aí. eu falava alguma coisa no teatro, assim. Soltava alguma coisa, a vida, nananã, nem era o combinado, Olha, sabe? que Bem linda. doida. Quero ser protagonista, CEO da minha Eu própria queria vida. ser a protagonista. Aí Mas a sua mãe minha te apoiava? Muito. Isso que é legal. É. Porque podia ter uma mãe que falasse assim, não pode isso, Não, Carol. minha mãe Você me não apoiava. pode, você tem que É. seguir o sistema. Ela falava também que eu tinha que seguir o sistema, mas ela apoiava minhas doideiras. Então, eu sempre lembro de um episódio que foi muito importante. Eu falo, mãe, isso foi tão importante. E ela disse que eu tenho uma memória boa. Será que é porque eu sou capricorniana? Que ela fala, também. como você lembra dessas coisas? Eu brincava no condomínio de Coab com as amiguinhas. E eu sempre inventava as melhores brincadeiras. Eu era, tipo, a líder da galera. E aí, um dia eu falei assim, ai, vamos brincar de novela de época. E eu queria brincar com aqueles vestidos longos. Eu falei, ai, mãe, eu queria tanto fazer um vestido assim. Sabe o que ela fez? Ela pegou a cortina de renda, tirou a cortina e costurou o vestido pra mim. Gente, eu acho isso tão incrível. E eu fui lá Muito. fora, no parquinho, com as crianças com aquele vestido de renda, parecendo um vestido de Ela época. fez a sua história, né? A Ela viver. entrava na minha cabeça, assim. Aí eu escrevi, desde os 6 anos, quando eu aprendi a escrever com 5 aninhos, 6 anos de idade ali, eu já comecei a escrever música. Era música de amor pro meu pai. Música com Ai, 6 Com anos. 6 anos, eu fazia musiquinha. Aí ela me Musiquinha de sentava, amor. música Olha. de amor. Aí ela me sentava a família no sofá e me deixava em pé e falava, agora se apresente. E eu me apresentava. Então, pra Olha, mim, ela essa te coisa dava de... palco, né? Ela dava palco, então por isso eu me dou tão bem no me exibir, sabe? Mostrar. E eu sempre era aplaudida pela minha família. E quando não era minha família me assistindo, era um conjunto de bonecas e ursinhos. Que ela enfileirava e falava, canta pra eles. Então eu acho que esse incentivo que ela me deu é um grande combustível na minha vida, assim, até hoje. Eu sempre me senti confortável de subir num palco ou de estar aparecendo, né? Exibir os meus pensamentos para outras pessoas. Eu nunca tive um bloqueio com isso. Uma dúvida que não era teu espaço, né? Porque foi um É. espaço que já foi te dado desde... Sim. No sonhar, assim, da sua infância. Ó, aqui, ó, você tem sua plateia pra te Sim. aplaudir, ó. Não, o que uma você mãe tá fazendo, realizadora, né? Pegar a cortina, costurar Não, uma isso roupa. é- Não, ela, isso vi- eu ela, fico chocada. ela viveu, né? Ela, Viveu. tipo assim, ela deu vida. É. Teve uma Ao outra sonho. situação também que eu ganhei uma bolsa na Federal, lá de Curitiba, que tinha umas danças lá, dança contemporânea. E aí eu fazia o balé sem sapatilha. E eu ganhei a bolsa, né? Eu ouvia El Chan, dançava outras coisas. Na hora de fazer o teste, eu vi as menininhas fazendo o passinho de balé. Eu não tinha feito balé ainda. Eu olhei, eu misturei o que eu tinha do El Chan na minha cabeça com o balé delas. E aí fiz... Era a professora Gisele e professor Pacheco. E aí eu passei no teste. Só que, infelizmente, teve uma coreografia chamada Subterfúgio na época. Eu nunca esqueço esse nome. E eu não pude participar da coreografia. Eu entendi que era porque meu cabelo não balançava, né? Porque era uma coreografia que tinha que fazer assim, abrir o braço e jogar. Bum! E todas as meninas eram brancas, o cabelo até aqui, e aquele cabelo jogava.
mas por que eu não posso fazer essa coreografia? Fiquei de fora. Ah, porque destoa, não tá combinando. Eu entendi, acho que eu não combino, né? Cheguei em casa muito triste. Falei, mãe, eu vou ficar de fora da coreografia, porque eu destoou. Era só eu de negrinha e mais um menino. E esse menino, ele dançava super bem, mas ele tava lá de castigo. A mãe dele colocou ele naquela aula assim, você tá de castigo, você vai fazer balé. Que castigo maravilhoso. Eram só 2 meninos que tinha na minha turma. E eu cheguei em casa muito triste. E falei, nossa, eu queria tanto fazer, eu sei toda a coreografia, eu decorei ela inteira. Aí minha mãe falou assim, não fica triste não. Pega ela, ensina para suas amigas aqui do condomínio. E aí eu peguei a música do Milton Nascimento e peguei toda a coreografia e encaixou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. E essas meninas que dançaram na época, elas são minhas amigas até hoje. A gente se fala até hoje, então não é fique, que tem um povo que gosta de dizer que é negramente. Ai, mas sabe, não. sai pra lá. É verdade, é porque as histórias são tão assim, né? Uau, e eu conto com tanto detalhe que parece que é mentira, mas não é. Não, e tem as pessoas de prova. A tua história tem valor. E nesse dia eu fiz uma pipoca, um café e uma cartinha, entreguei de porta em porta e os vizinhos foram assistir. Falei, gente, eu tenho público, ó. E ainda pedi pra elas todas colocarem roupa branca. Aí a gente fez Maria, é que eu era muito apaixonada por Milton Nascimento na minha infância. E aí a gente pegou essa coreografia e fizemos essa coreografia. E então a minha mãe, ela sempre estava transformando aquela angústia que eu sentia em algo, em realização, né? Da arte. Então ela falava, não tem problema. Então, ai mãe, hoje me xingaram no colégio que eu sou negrinha. Daí ela me colocava na frente do espelho e falava, repita, eu sou linda. E eu dizia, eu sou feia. Dela, eu sou linda. E eu sou feia. Mas eu sou linda, Caroline. Né, Carol? Quando a gente te ouve, né? Eu também, como mulher negra, e que a gente tem uma série de questões de colorismo no Brasil, essa miscigenação, né? Eu comecei realmente a me colocar no papel de mulher negra, de entendimento, de consciência com 36 anos, por conta de colorismo. Alisava o cabelo. A minha família é uma família... Nossa, 36 anos. 36 anos, né? Eu tenho 46, faz 10 anos, né? Que diva! Amiga... E foi muito difícil pra mim, porque eu já falava de várias questões de gênero, de raça, de diversidade, mas uma família miscigenada, todo mundo de pele clara, eu com a pele mais escura da família, e sempre alisei meu cabelo. Então era assim, desde passar o cabelo na tábua, assim, com ferro, que minha mãe passava, aquele pente que esquentava no fogo e alisava, até depois ir pros salões, tal, e fazer a progressiva. Então, não me reconhecia. Era sempre a morena jambo, a moreninha, né? A mulata. Então, todas essas questões, essas aflições, esse racismo que a gente vai passando, né? Eu não conseguia nominar. Que legal você ter uma mãe, que importante as crianças terem também, né? Mães racialmente conscientes, né? Porque isso traz também pra menina uma força de identidade. Eu tinha. E trabalhar isso, né? Você falou, me emocionei. Porque várias microagressões que eu fui sofrendo durante até a minha vida adulta, eu não conseguia nominar, porque eu não me reconhecia como uma mulher negra. Eu não ouvia isso dentro da minha casa, não era uma família racionalizada. E a minha família é toda miscigenada também. Então, mas não era. Então, olha isso. Então, olha como é importante, né? Então, se você tem uma menina e você tem a sua menina negra, coloca a autoestima dela lá em cima, faz ela usar o cabelo dela do jeito que gostar dos cachos dela, porque isso é uma revolução. Isso é um ato, assim, de revolução, de amor. E de amor também à nossa raça, né? Então, eu achei muito bonito isso que você tá falando, sabe? Não, e a sua mãe também transformou o momento que você falou, não estava entendendo como estava sendo excluída, e ela foi lá e não. Significava. Faz aqui. Uma vez eu fiz uma cartinha pro Papai Noel pedindo você branca. E ela leu a cartinha. E ela, não, você é linda. E eu ia com o cabelo crespinho, ela fazia trança na Goi em mim. Uma vez uma professora tirou essas tranças, me sentou na mesa e fez o meu cabelo e falou, olha, é um sol. E aí ficou todo mundo rindo, e eu rindo junto, mas eu não queria rir, né? E você ri porque, vamos rir, né? Situação, está todo mundo rindo. E eu assim, rindo, eu devia ter uns 5 anos, isso eu lembro claramente, assim, ó. Daí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, e ela nunca mais deixa pegar no seu cabelo, então eu não deixava pegar no meu cabelo. Com 14, eu fui na casa de uma prima minha, tinha uma blusa de moletom escrito, negro é lindo. Nossa, pra quê? Aquela foi a revolução pra mim. Eu fui pro colégio com aquela blusa, e tinha que ir de uniforme, e eu fui sem uniforme. Eu fui com a blusa, negro é lindo. E aí ficou, nossa, rebelião.
O povo ficava, né, os meninos assim, não, mas se negro é lindo, branco também. Eu falo, sim, vocês são lindos. É que não, é difícil a gente ouvir falar que negro é lindo. Vocês já são. Então, assim, deixa eu me autoafirmar que negro é lindo. Eu recebi a bolinha de papel na cara. Imagina em Curitiba, gente. Não, e as meninas me batiam por ser negra, falavam, vocês querem bater? Eu lembro muito bem de ser um doce até os meus 14. Aí, com 14, meu pai foi embora, acabou falecendo. E aí eu falei, não tem mais meu pai para me defender desse racismo fétido, porque a minha mãe sempre foi mais da conversa. E meu Mas pai você era tinha mais do noção, combate. Carol, que era racismo que tava fazendo? Tinha, né? Te agredia? Agredia muito. Meu pai sempre deixava bem claro, a minha mãe. Tinha uma professora que falava, senta todo mundo, você também, galinha da Angola. Aí eu falava, galinha da Angola é o quê? Aí meu pai falava, você tem que responder. Você tem que ser mais louco que o louco. Eu aprendi, talvez se não fosse o racismo, eu seria uma pessoa mais doce. Embora as pessoas me conheçam pessoalmente, falam, você é doce. Sim, todos nós temos uma doçura, né? Mas eu acho que se não fosse o racismo, eu não seria tão reativa. Eu aprendi a ser reativa. Ou era isso, ou é ficar definhando em baixa autoestima. Em Curitiba, né? Tava lá num lugar, e aí, assim, tá num espaço que a branquitude reina. Sim. Em espaços que você acaba, né, cada vez mais sendo mais assediada, né? Eles acham que você tá ali pra servir. Então, foda. Quando a gente olha, e aí eu acho tão importante, porque a CEO Taon é isso, a gente é a mulher forte, dona da sua história, construindo. Sim. A gente quis trazer, né, eu e a Fá, a gente quis construir esse podcast para chamar mulheres como você, fortes, potentes, estão fazendo acontecer. Vem hater, pode vir, ó, caiu, levanta. É isso aí, aqui não, aqui não vai ficar... Se não fosse também a sua mãe, nesse momento, de te levantar. São esses momentos que a gente vê que todas as CEOs que passam aqui têm essa figura materna, uma figura familiar de vó e um grupo de amigos também que ao longo do tempo ajudaram a gente a acreditar, mas todo mundo nas suas cascas. Eu imagino, né, Curitiba, então... E aí, quando você foi pra escola também... O grupo da escola também você passava em cima? Eu passava, mas eu fui aprendendo, porque no começo era aquelas agressões, microagressões, que aí você aprende que, é isso mesmo. É como se você nascesse com um sentimento de menos já. Né? Você entra no mercado, você já sabe. Quem nasce negro já nasce condicionado a uma limitação. Então, você não pode encostar na prateleira, você deixa a bolsa bem aparente para mostrar que não tá roubando, você é acusado de roubo no colégio. Eu não conheço uma negrinha que não foi acusada de roubo. A menina perdia uma borracha. Alguém roubou, foi a Carol. Chegou uma época que eu não usava mais mochila, que era para não falarem que eu escondia alguma coisa. Eu ia só com como que é o nome? Aquele cadernão, eu até esqueci o nome. Fichário. Eu ia só com fichário, e aí falava assim, pronto, agora não tem mais como falar que eu roubei alguma coisa. Então eu já deixava ali assim, não roubei. E o medo de alguém botar algo na minha mochila pra me acusar. Então tinha isso, então alguém tá conversando na sala, eu era de conversar pra caramba, assim. Mas tinha momentos que não era eu. Aí a professora já, não, porque essa Caroline... Aí eu falei, quer saber? Não gosto mais também. Professora que não gostar de mim, vai levar. Aí eu fui aprendendo a ser a aluna que reagia. Então, me xingou, vai ser xingada. Jogou o estojo na minha cabeça, vou jogar o meu também na sua. Porque quando era o tratamento comigo, com as outras, era, senta, por favor, você também. Teve uma professora que ela era negra igual você. Light skin, e baiana. E ela falou assim, senta todo mundo e você também, sua macaca. Eu nunca esqueço, eu tinha 8 anos de idade. Eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, pois a minha mãe foi no colégio, ela teve a coragem de falar na minha frente que eu estava mentindo. Gente, isso é uma violência tão grande pra criança, que eu olhava aquela adulta que deveria me educar, e eu não conseguia levá-la a sério. Sim. E eu não esqueço disso. E ela falava assim, imagina que eu ia falar que ela é macaca, imagina, ela tá mentindo, a mente dela é fértil. E a minha mãe sabia. Ela sabia exatamente que tudo, a mãe conhece o filho. Então eu voltei para a sala de aula, pois ela voltou, puxou a minha orelha e falou, depois vai falar que eu te chamei de macaca, mas você é uma macaquinha mesmo? E depois daquele dia, eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, não tenho o que fazer. Não adianta. Aí ela falava, você tem que brigar. Você tem que brigar, você tem que reagir. Porque eu ficava,
sabe, boazinha demais. Aí com 11 eu fui entendendo, 12. Chegou no 14, eu falei, não, agora chega. Chega de palhaçada. Agora eu vou, dane-se. Aí a professora me tratava mal, eu tratava também. Aí eu fazia uma rebelião no colégio, aí eu já conseguia ficar amiguinha de todo mundo. Fazia a sala inteira ficar bem louca. Falava, vamos tá, essa professora, xingou você, me xingou. Então eu ia Eu era também pro essa. combate. Eu né? era dona da comunidade de inflamação. E aí pro combate. Mas você vê como que a gente percebe, gente? Eu pegava alguém. Não, mas você vê como a gente percebe? Bem, mobilizava a olhando aqui escola inteira pra nossa- greve, pra isso. tudo. Olhando a nossa linha do tempo aqui, né, da Carol, como a gente percebe que a gente vai se construindo também no meio desses obstáculos todos Sim. que cada uma de nós vai passando, né, pra se tornar a mulher que a gente quer ser, né? Sim. Porque como você chegou, e aí eu quero que você conta pra gente como você chegou no hip hop, né? É, e no As suas rap com, assim, Curitiba, gente, Curitiba, tudo não- isso, é, eu não consigo Como que linkar foi com isso? Curitiba. É. E tudo isso com certeza Eu acho que foi mais também... fora da sua história E Curitiba. é um grito de guerra também da Carol, porque é ali que você vai verbalizar, né? Vai ser mais vocal, vai escrever suas letras, vai, né? Você foi precursora, mostrar né, que Carol? veio. Sim. Você que começou, Como não que foi? foi? Uma mulher, assim? Acho que a primeira Você, mulher de negra, ali, destaque por da ali. cidade, assim, de Curitiba. Não, de Foi. Curitiba com certeza absoluta, Porque né? Não tem outra, eu acho. Eu escrevia, né? Ouvia rap, samba, pop. Então, antes de entrar no rap, na minha cabeça, eu já era uma artista que iria cantar o pop. Ou uma MPB, era essas coisas que estavam na minha cabeça. Quando eu ouvi, eu sempre lembro disso, um carro passando, tava tocando Racionais. Eu achei aquela batida muito legal. Eu falei, nossa, que isso, Ana? Ai, que é isso, Ana? Aí eu conheci um bafinho. Ele andava de skate. E aí, foi meu primeiro namorado. E aí, eu tinha com 16, eu tinha meu primeiro trabalho, que era na Prefeitura de Curitiba. Eu trabalhei na Prefeitura de Curitiba. Já fui estagiária lá. Foi Você meu já foi primeiro pequena, já dinheirinho. foi trabalhar. Já fui lá. E aí, eu peguei o meu primeiro dinheirinho e comprei um CD que eu vi numa loja, assim, que era do The Foods. E eu só Ai, comprei por adorava causa da The Lauryn Hill, que tava na capa de ela linda, e lembrei dela do filme Mudança de Hábito. Ai, que linda. A gente sempre atrás de referência, né? Eu falei, nossa, que linda essa negra. Aí eu botei a Mas música você May. já estava atrás de referência, né? Então Já, você já tinha tava, essa... Já. Aí eu botei aquele CD, eu amei. Aí eu fui na festa de vila, de bairro, assim, dos amigos do meu primo. Botei esse CD e um amigo do meu primo, que eles são amigos até hoje, ele chegou e falou, nossa, quem que botou esse CD? Eu falei, ai, fui eu. E nessa época eu alisava o meu cabelo, toda a minha família alisava o cabelo. Todas as mulheres, a família. E aí eu falei, ai, fui eu, esse CD. E aí ele, nossa, que legal. E eu, assim, fiquei, assim, interessada nele, né? Eu falei, uau. E aí ele chegou pra Oi, mim e falou tudo bom? assim, ele falou, vem cá, é aquelas festas de bairro que a gente apaga a luz pra ficar mais todo mundo Ai, curtindo, lembra, sim. bebendinho, fumando escondido, essas coisas. Aí ele chegou e falou assim, vem cá, nossa, você é bonita, vem mais aqui na luz, que tava tudo escuro, né? Aí eu falei, oi. Aí ele falou, nossa, você até que é bonita. Eu, até que, né? Aí ele falou, porque você alisa o cabelo. E ele branco. Aí eu falei, como assim, por que eu aliso o cabelo? Mas meu cabelo é lindo, ó. Olha só, meu cabelo é lindo. Aí ele falou assim, nossa. Aí ele pegou a capa do CD e falou, essa aqui, ó, a Lauryn Hill não ia gostar de ver você com o cabelo assim. Olha como é o cabelo dela aqui. Daí eu fiquei assim, ó. Falei, minha Nossa Senhora, tô tomando um shade. E aí ele falou pra mim na época assim, você tem um sorriso largo, seu nariz largo, Ah lá, o uma branco fazendo... testa. E eu assim, Aí ele falou, o cabelo, ele combina. O cabelo, ele vem pra combinar com esses traços. E eu, Olha. minha Nossa Senhora. Passou um tempo, raspei meu cabelo. E a gente começou a ficar, a gente começou a namorar. E ele me tratou como se eu fosse a coisa mais linda do mundo. E é um branco. Eu faço questão de falar, porque às vezes as pessoas, elas confundem as coisas, né? Então, assim, a gente precisa... a minha construção enquanto mulher negra se deve à minha mãe, ao meu pai, e também a esse meu primeiro namoradinho, que enaltecia muito a minha beleza. E quando eu raspei o cabelo, aquilo foi um choque, né? Eu andava na rua, me chamavam de Pelé, faziam essas piadinhas, né? E ele me achava a coisa mais linda do mundo. Então, ali nasceu, com 16 anos, uma nova mulher. E aí eu fiquei com aquela beleza, eu ia pro colégio, o pessoal tirando sarro, e eu pensava, não dá nada.
eu tenho um namorado que me acha linda, ele gosta da minha pele negra, ele gosta do meu jeito negro, do meu cabelo negro. E aí meu cabelo foi crescendo, foi fazendo molinhas, e ele achando aquilo lindo, e eu me achando linda, e aí minha família parou de alisar o cabelo, minha mãe também parou, Olha, minha você avó. já também inspirou todo mundo. Foi Porque foi é todo assim mundo se mesmo, inspirando. representatividade, força. E foi com ele que eu mostrei minhas músicas. Eu falei, eu tenho músicas aqui. Quando eu comecei a rimar, na época, cantar, ele falou, mas isso parece um rap. Eu falei, será? Dele, parece um rap. Eu falei, nossa. Aí o que a gente fez? No quarto dele tinha aqueles toca-discos, toca-fitas de dupla. Juro pra vocês que eu peguei, eu e ele, a gente pegou assim, gravava o início, a introdução de uma música. Por exemplo, tum tum tá, tum tum tá. Antes de começar a música, parava ali, dessa fita passava pra outra, gravava tum tum tá, até criar 2 minutos. E aí eu peguei essa fita, levei pro colégio e rimei. E cantei, que era pra entregar um trabalho. E eu falei, meu negócio é cantar. Posso entregar esse trabalho cantando? Pode. Fiz, ali surgiu a Carol com K, no rap. Foi assim. Olha, Carol. A mesma pessoa que me impulsionou pra admitir o meu cabelo crespo, falou, não, você é total do rap. Você é muito rapper. E aí eu falava, nossa, eu sou muito rapper. Oh, uau. E depois disso, os meninos no colégio pararam de me assim, não, e aí você começou sozinha. Eu comigo aí e vou virar rapper. Aí tudo eu falava assim, se você me xingar, eu vou fazer um rap pra você e fazer o colégio inteiro cantar, um refrão. Nossa, imagina essa E os meninos ficaram meus amigos e eu ouvia as músicas, sabia todos os raps. Então eu já chegava no intervalo já cantando, mandando as rimas. Então eu fui ganhando uma moral, que eu falei, olha, eu não sou só uma negrinha, sequinha, magrinha, pequenininha, que era assim que me enxergavam. Aí eu mostrei que eu era muito maior do que a aparência. Grandona, né? E como a gente descobre nosso talento, nosso superpoder, faz a gente também, né, pisar na cabeça daqueles que, tipo, não acreditam, ou pisar na cabeça da nossa própria síndrome da impostora, né? Sim. Que às vezes vem na nossa cabeça aquela vozinha, ai, mas você, sempre vem. mas você quê? Não é? Sempre vem. E não parece, mas eu tenho essa vozinha. Esses tempos mesmo na TPM, eu tava assim, acordei me sentindo uma inválida. Aí eu já liguei pra minha mãe e falei, mãe, minha mãe é minha melhor amiga, a minha terapeuta, aquelas. Aí eu falo, mãe, hoje eu estou me sentindo inválida. Aí ela fala, mas você não se sentia assim lá nos seus 16, você não se sentia assim. E quem me levou na primeira festa de rap foi esse namoradinho também, que quando eu cheguei eu fiquei assim. Falei, o que é isso? É o break? É o DJ? É o b-boy? É a big girl? É o MC? O que é isso? Eu ouvi aquilo, aí que eu decidi mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer parte do rap. Era um evento chamado Hip Hop Pro Arte, muito legal, lá de Curitiba. E eu cheguei lá e eu me espantei. Eu lembro de ter me sentido insegura também, de ver todas aquelas meninas de calça larga, usando umas roupas mais masculinas. E eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que andar assim, né? E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, não, mas eu sou isso daqui. Mas será que eu vou ser aceita no rap sendo assim? E aí, eu falei, não, mas eu tenho que ser aceita no rap. Fui pesquisar melhor sobre o hip hop e entendi que ali era o meu lugar. Eu tô aqui com foco em outra coisa, né, Carol? E você foi construindo, qual que foi, você acha, a primeira apresentação, assim, que marcou pra você, que você falou, putz... isso aí mesmo. Você tinha certeza já? Estourou. Tipo assim, de cara, tipo assim, é isso que eu vou fazer, eu vou cantar pra vida. Já, desde Acho muito criança. Legal isso, né? Porque cantor, pra você pôr na tua cabeça... a minha mãe até falava, cara, você vai enfrentar algumas dificuldades. Porque até então, pra ela, era uma coisa assim, de criança alegre. E eu fui crescendo com... isso, né? Cantor criança alegre. Aí, 17, 18 anos, ela já, poxa... Mas você vai ficar com isso mesmo na cabeça? Cadê a faculdade? Cadê a... Não, mas é sério que você vai... Eu falava, não, é sério. E ela que me apoiou desde criança. Nesse clima criativo, artístico. E aí ela falou, mas não ganha dinheiro, você tá em Curitiba. Tem que morar no Rio, São Paulo, pra ganhar alguma coisa. E você é preta ainda, acho que vai ser difícil. Aí que eu falava, será? Vou tentar. E eu ia tentando, acho que de tanto pensar e só falar disso, e só vibrar nisso, eu acabei atraindo realmente essas possibilidades, assim. Então, eu tive um sonho louco, minha mãe, pra variar, entrou na loucura da filha. Mas isso eu acho legal, que legal. Eu falei, mãe, eu sonhei que eu tava num colégio, assim, grande, parecia o Colégio Sandy Júnior. Tinha essa série na época do colégio. Aí, sabe o Colégio Estadual do Paraná?
Foi lá que eu fui estudar. Falei, mãe, aí minha mãe, eu desenhei assim, ó. Falei, era mais ou menos assim, e tinha uma caixa de som. Ah, era igual, parecia o colégio do Sandy Júnior. Aí ela falou, existe esse colégio? Eu falei, existe. Ela falou, o Colégio Estadual do Paraná, no centro. Eu morava na periferia, né? É no centro. Eu vou te botar lá, mas Caroline, por favor, você precisa se comportar. Porque eu já tinha sido convidada a me retirar de 2 colégios, né? Porque a rebeldia cantava. Aí eu falei, não, eu prometo que eu me comporto. Por quê? O que tinha nesse sonho? Que dentro desse colégio eu conhecia o Black Eyed Peas, a louca. Que na época, o Black Eyed Peas precisava da integrante de uma voz. Da Fergie. No meu sonho, eu era a próxima integrante, a louca. Quando eu cheguei no colégio, eu conheci 3 meninos que eram do grupo Agamenon. Na verdade, era o Big, que era desse colégio, e aí tinha o Cílio e o Cadelis Gustavo, que é o pai do meu filho. Só que eu não tinha filho nessa época. Aí a gente se conheceu, vamos, eu já fazia showzinho, já cantava já era conhecidinha ali do meio hip hop. Mas eu nunca tinha me gravado no microfone, nunca tinha ouvido a minha voz no computador, no programa. Olha. E aí eu conheci esses meninos que moravam mais na área central, brancos. E aí o pessoal da Perifos Pretos, que eu colava com eles, falava, você vai ficar andando com branco? Porque você... Eu só pensava na possibilidade de crescer, entendeu? Eu falava, mas eu vou deixar de andar com pessoas brancas só porque são brancas? Se eles estiverem contribuindo para a ascensão da negra, por que não? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Aí eu fui, aí eles me gravaram, eu me ouvi a primeira vez, achei horrível. Falei, gente, que voz mais estridente, era bem mais estridente que agora eu sou uma mulher. Mas era uma coisinha estridente, assim. Aí depois a gente começou a fazer show, aí entrei no grupo deles, Agamenon. Olha lá como tem a ver com o sonho. Eu fui a 4ª integrante do grupo, só não foi do Black Eyed Peas. Mas o Black Eyed Peas de Curitiba. Você sabe que, Carol, você tá falando pela 2ª vez sobre essa questão, né, de miscigenação de relacionamento, né, da gente olhar para as pessoas sem filtro. A gente sabe que a gente vive num país que é extremamente racista, Sim. Que é extremamente opressor, que exclui, né? Mas eu vejo uma estratégia nisso que você está falando, que eu também utilizo muitas vezes, e que eu acho que é o caminho, porque a gente não pode generalizar, né? Não são todas as pessoas brancas, que são as pessoas que são inimigas, que são pessoas que estão querendo mal. Não, a gente tem muita gente aliada. Exato. Que pode dar a mão, que a gente pode crescer junto. Então, se a gente já começa a estabelecer filtros, principalmente no começo da nossa carreira, e falar, não, com essa eu não converso, com aquela não... Pra gente ainda que tá ali construindo com um monte de barreira maior ainda, que é social, raça, fica muito mais difícil. Então, não ter esses filtros e conhecer as pessoas de perto, perceber qual é a intenção é muito importante, né? Eu fiz muito isso na minha carreira dentro do mundo corporativo, muitas amigas minhas, depois com o meu trabalho com o plano feminino também, a primeira pessoa, assim, que abriu as portas pra mim, da Plano, que deu o primeiro 1 milhão para Plano, foi um CEO de uma grande agência que fechou, né, um trabalho com a gente para o melhor cliente dele, que era de Unilever, que inclusive a gente fez um trabalho junto com você, né, com Seda, e foi o Roberto Grossman, judeu, branco, hétero, né, super privilegiado, era CEO dessa agência, e foi o primeiro cara que abriu as portas da agência e falou, toma aqui, tem 1 milhão, acredito nesse seu trabalho, faz esse projeto, né. A Fátima, a minha sócia, a gente tá construindo tanta coisa juntas, então acho que é importante, mesmo num momento de dor, de exclusão, que a gente vê tantas aberrações acontecendo, a gente também ter essa estratégia. Quem são as pessoas que estão do meu lado que podem dar a mão e correr junto? Porque senão a gente começa a fazer muito filtro. Tem que cuidar na base só do ranço, dessa coisa. Não é e legal. A gente não cresce. A gente precisa realmente... Até porque a gente sente isso na pele o tempo inteiro. A gente é acusado de coisa que a gente não faz. Aí a gente vai fazer o mesmo. Não, e o peso da acusação também é 1000 vezes maior e ela é automática, né? Acho super. Mas eu vejo muito isso no dia a dia. E esse show? A hora que chegou o show da Carol Conká, assim, que eu... Quando virou a Carol Conká. Imagina você gritando. Com 19 eu engravidei. Aí eu participava desse grupo, aí eu sentia que eu tava
explodindo nesse grupo. Eu queria mais do que aquilo, eu me sentia um pouco limitada também, né? Era só eu de menina, os 3 meninos, eles super queridos, assim, não teve nada, assim, que eles fizeram, que comigo, contra, nada. Foi uma decisão que eu tomei depois de ter tido o Jorge, porque eu acabei tendo uma depressão pós-parto, né? Acho que a maioria tem. Aí passei por isso, falei, eu vou abandonar o rap. Mas aí você largou aquele namoradinho e foi namorar o outro da banda. Porque deu... é. Isso. Verdade. Sabe por quê? Por quê? Porque quando eu comecei a fazer show de rap, esse namoradinho, o que... né, te incentivou. O que me incentivou, o incentivador, ele acabou tendo algumas atitudes que me limitaram, como, por exemplo, ele soltou uma frase assim... Ou eu ou o rap. Ficou com ciúmes. Porque o meu hiperfoco ficou muito nos shows. Aí quando vi, eu já não tava mais sendo aquela namorada tão presente. Eu só falava daquilo. E era algo que ele tinha me apresentado até então. E falou, se soubesse, não tinha apresentado, né? O rap pra ela. Serviu e aí pra te conectar com o teu mundo, né? O mundo que era pra ser seu. Aí eu falei, vou pro rap, tá? Beijo, tchau. Aí quando eu vi, já tava ali uns meses solteira, fazia um tempo solteira, conheci o pai do Jorge, que também tava uns meses solteiro, a gente começou a desabafar um com o outro. Aí toma uma bebidinha, desabafo com bebida, dá o quê? Beijo. Aí a gente beijou, fui fazer neném. Engravidei, falei, acabou minha vida. Acabou minha vida, minha carreira, não tem. Aí eu jurei que não ia mais ter nada na minha vida. Porque assim, preta periférica grávida, o que a gente aprende? Que a vida, não que ela acaba, mas que ela desanima. Falei, minha Nossa Senhora, vou ter que virar naquela época. Naquela época. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu falei, vou ter que virar dona de casa. Tudo. Deus me livre de ser dona de casa. Nada contra, todo respeito, cada um faz o que quer, mas assim, eu não nasci pra isso. Pra ficar com o bebezinho, o marido chegando em casa, o almoço tá aqui. Não quero. Não quero essa vida. Aí passou um tempo... Uns 3 anos depois, eu separei do pai do Jorge. Eu falei, eu não consigo. Mas você continuou cantando? Continuei cantando, mas o que eu fiz? Cantava grávida no palco, ainda fazia o meu show. Eu falava, não, vamos lá. Mesmo grávida, levava maçã pra balada. Comia maçã o tempo inteiro pra cuidar do bebezinho crescendo, aquele Tamagotchi. Aí quando ele nasceu, eu falei, não, agora é dar mamar. É tristeza. Aí eu via os clipes da Beyoncé. Eu lembro que teve aquele clipe dela. But you like it, assim. Eu tava com o Jorge pequenininho brincando com ele. Eu não sei, mas deu um despertar em mim. Falei, não, o que é isso? Não, eu vou continuar minha carreira. Aí eu decidi seguir a carreira solo. Foi quando eu anunciei pros meninos, eu vou seguir minha carreira solo. Então eu recebi apoio de produtores da minha cidade, que botavam os beats, iam na minha casa, eles amigos do pai do Jorge, eles iam lá, falavam, me viam triste, e falava assim, não, eu deixei uma batida aqui pra você, tá? Eu falava, não, mas eu não vou mais rimar, não quero mais saber. Aí, quando não tava ninguém olhando, eu ia lá, escrevia e rimava. Aí, eu lancei a música na época Me Garanto, que eu não tinha nem acesso à plataforma. Eu não tinha acesso a nada, assim. Aí, eu percebi que eu não tinha acesso a nada. E que, ao mesmo tempo que eu recebia apoio, faltava eu receber essa disposição. Eles não tinham essa disposição pra eu ser dona daquilo que era meu. Se eu gravei, é meu. Então, eu entendia que se eu gravei na casa de um produtor, já não é meu. Pra eu ter acesso àquele material, eu tinha que, sei lá... Corria já, né? Corria o mundo. Eu não tinha acesso. Não tinha nem informação direito, né? Eu não tinha informação e isso me limitava bastante. Eu me sentia algumas vezes usada, assim. Tipo, eu tenho esse material, só dou quando eu quiser. Só vai ter acesso quando eu quiser. Ou quando, mesmo eu tendo acesso àquilo, eu tinha que driblar o ego de algumas pessoas para poder me sentir pertencente àquela parte. Então, eu fui entendendo que mulheres na música, se elas não tiver a cabeça ligeira, elas não são donas daquilo que é delas. Então, eu era só um instrumento. Então, vamos lá, vamos gravar as faixas aqui. Gravou? É por direito da artista ela ter aquele material. Mas você tá gravando na minha casa. Mas então a gente negocia. Quanto que é? 1 quilo de feijão?
Naquela época a gente não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Mas como é que a gente faz isso daqui? Não, você tem que colar comigo. Não, você não pode falar com fulano, senão eu não te gravo mais. Aí eu comecei a perceber esse movimento. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um apoio pra fazer, eu tinha aquela... Como se fosse um chicote mesmo, imaginário. Dificuldade de ser protagonista do que era teu, né? É, porque é como se não fosse meu. Era um sistema de rap também, né? Era um sistema, exato. Separado também, né? Então tinha que ser uma coisa negociada, mas era todo mundo muito ignorante naquela época, ninguém sabia. Aí tem essa coisa do ego, né? O ego do homem. Então, assim, a minha música tá aqui, gravamos a música, fizemos o acordo, estamos todo mundo feliz aqui, ó, gravando. De repente, eu fiz algo que você não gostou, e alguém que anda com você vai lá e fala assim, ela fez isso, ela andou com fulano que eu não quero. A gente era tudo adolescente, né? Tudo novinho. Ela fez isso. Daí a pessoa vinha pra mim e falava, então, eu vou limar a sua música. Eu falava, mas por quê? Não, porque eu acho que você não tá fazendo o que eu quero. Se você não se comportar, se você não fizer, eu falava, cara, mas eu também não sou tua escrava, entendeu? Não sou palhaço. Aí eu comecei a ficar rebelde. Aí eu fui aprendendo a ser a rebeldia já no rap, a rebeldia do business. Aí não era só a rebeldia no colégio, né? Você já tava bem treinado. Eu já tava bem treinada. O colégio já treinou. No colégio você já... Porque eu me sentia também assim, ó, de mãos atadas. Então, pra eu poder subir no palco, pra eu poder rimar, eu tenho que fazer tudo que essa pessoa quer, eu tenho que aguentar tudo isso, essa pressão psicológica, aguentar o transtorno mental desta pessoa. Aí quando tinha mulher envolvida, aí piorava. Porque aí eu falava, agora eu vou ter... Ai, que bom que tem mulher junto. Eu sempre pensava assim, que bom que tem mulher junto. Aí quando tinha que lidar com o ciúme dessa mulher. Tinha que lidar com a falta de empatia mesmo. De lidar com o artista. E ainda ver essas pessoas projetando em mim o que elas queriam. Eu sou um ser humano. Se eu quiser comer abacaxi... Eu quero comer abacaxi, mas aí pra trabalhar com essa pessoa, ela quer que você coma amora. E aí eu me via numa situação onde eu tinha que reduzir a minha inteligência, reduzir a minha autoestima. Eu me reduzi pra poder caber dentro de uma realidade que não me pertencia. De gente medíocre, pra poder né? ter uma track, pra poder ter uma música. Isso é muito chato. E aí eu pensava, caramba, velho, se eu tivesse grana ia ser melhor. Então a gente fazia um acordo, eu não tenho grana agora. Eu já chegava falando, não tenho grana. Mas não tem problema. A gente dá um jeito aqui. E eu lá, então tá. Aí passava um tempo, eu jogava na cara, você não me pagou. Falava, não, mas saiu disso como daí, eu não paguei? amiga? Eu fui saindo na rebeldia, eu fui falando, então vai, então. Eu vou chamar advogado, então chama que eu chamo também. Isso. Aí eu contava toda a minha história pro advogado que eu chamava, eu falava, eu não tenho grana. Falava, pelo amor de Deus, o que você vai fazer comigo depois? Porque eu já passei por isso aqui. E aí a pessoa chegar e falar assim, só tá onde tá porque eu botei. Falo, não, meu bem, mas se eu não isso, tivesse né? talento, Até você não tinha... Mundo, né? Então, assim, até hoje eu passo isso na minha vida. Aparecem pessoas e falam, ela só tá onde tá porque eu fiz. É óbvio, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas se eu não tivesse o meu talento, a minha persistência, essa pessoa que fala, você só tá onde tá... Eu desafiei essas pessoas. Então, se você me fez, faz outra. Agora, posso falar? Faz outra que eu quero ver, Ninguém não é faz. obrigada, eu até falo isso no meu livro, ninguém é obrigada a ter dívidas eternas com ninguém. Com ninguém. Tá? Mas então, a assim, gente tem as negras. mas a gente não é obrigada a ter dívida eterna com ninguém. Se uma pessoa me ajudou lá e me deu um contato, me deu o contato da Fátima. Me passou o contato. Se eu tenho o poder de me conectar com a Fátima, de me tornar sócia da Fátima, seu, né? esse poder é meu. Porque esse contato podia estar no lixo, esse contato podia estar perdido. E é tão feio hoje assim. Então, assim, É feio. se você faça, conecte e se saia. Não seja Porque... a pessoa medíocre de ficar querendo dívida Isso. eterna com os outros. Se saia. Ou então não faz favor mais pra ninguém, não se conecta mais com ninguém. Eu tô cheia de ouvir essas coisas aí, sabia? Mas porque é a gente que é verdade. mulher, a gente vive ouvindo isso, né? Gente mesquinha. Ai, deve pra mim, porque foi eu que coloquei ela naquela vaga. Exato. Eu coloquei. A pessoa se fala até de uma saia. xícara de chá que me serviu. Ah, Juro se pra você. lascar. Quando ela tava com dor de garganta, Com ranço. eu dei um chá com mel pra ela. Ai, Falo, pronto. meu amor, a pessoa, você que Tô só aqui está... Você como que só está onde está, Nayara porque Azevedo. eu estive. Toma aqui seus Não, e 50 era reais. você, você já tava construindo sua carreira. Cara, que momento você... Vou embora pra São Paulo. Aí, ó, Não, tá lá com o filho, nessa guerra de música, de track, Não, de rap. e egos. Inteligência emocional E pra ego. fazer Porque E você eu me estourou lá sentindo- em Curitiba, Eu estourei né? em Curitiba. Você estourou em Curitiba. Eu me sentia um fantoche. Porque tem vídeo seu Sim, de lá. Eu estourei antes de lá vir em pra cá. Curitiba, né? E aí teve uma amigona minha que chegou pra mim e falou assim, cara, que situação estranha é essa que você vive? Você sobe no palco, é todo esse poder, e aqui nos bastidores, você vive isso? Eu falo, eu vivo isso.
Ela, mas você fica quieta. Eu falo, mas eu vou falar pra quem? Pra onde eu vou falar? Quem que vai me levar a sério? Entendeu? Se a pessoa chega com a pele mais clara e dizendo, se não sou eu tenho faculdade, ela tem o quê? É sempre assim. Ah, ela é uma negrinha. Ainda eu ouvia piadinhas racistas. Então eu olhava aquilo e eu comecei. E aí eu tive uma trava criativa. E aí eu tinha que ouvir da pessoa assim, você não tá sendo capaz de fazer, não sei o quê. E ela falava, e ela não entendia que a causa da minha trava era ela. E eu não conseguia falar aquilo pra ela, porque eu não queria chatear a pessoa. Porque imagina você chega e falar, então, você que tá me travando. Eu ia deixar ela mais triste. E aí você vê que a pessoa já é perturbada das ideias. Mas é. Aí tava me perturbando, e aí me pintava de perturbada para os outros. Eu já tava acostumada, né, desde o colégio, ser taxada disso, daquilo. Foi a mesma coisa agora no BBB. Ah, ela é louca, ela não sei o quê, taxa. Passa os anos, as pessoas veem que, ó, ela não tava tão louca assim. Então eu só espero o tempo, e aí eu esperei o tempo. Vou lá, consegui. Aí eu falei, cara, essa pessoa tá me perturbando, quer saber? Eu vou usar isso pra compor, pra tirar a trava. E foi por isso que eu sou grata a ter conhecido esse cão. Porque é graças a essas pessoas que eu consegui destravar e ter temas que eles são atemporais. Até hoje o meu público adora cantar essas músicas. Então eu fui escrevendo Sandália, que é onde eu falo que a minha mãe vai na janela, acende a vela e pede proteção ao pai. E aí no refrão eu falo, deixa ser livre e seguir sem se importar. Porque eu me sentia tão amarrada, tão presa, você não pode, você vai ser uma artista famosa e você não pode fazer isso, isso, isso. Você não pode ficar com não sei quem, você não pode sair, você não pode beber. Eu não podia nada. Ah, você não pode nada. Eu falava, cara, então eu acho que eu não quero mais isso aqui, né? Aí eu deixei meu filho morando com a avó um tempo. Foi um acordo que eu fiz, né, de deixar ele uns meses lá pra eu concluir o meu primeiro álbum, que era o Batuque Freak. E eu passava por uma situação muito constrangedora, assim, dentro da minha cabeça, porque eu falava, ao mesmo tempo que parece que eu estou realizando um sonho, parece que eu estou vivendo um pesadelo. Porque eu não tinha condições financeiras, eu tinha que ficar ouvindo coisas que eu não precisava ouvir. Depois eu me tratei, mas essas coisas me machucam até hoje. E ainda eu tive que aguentar algumas pessoas que estavam envolvidas na época, apontar o dedo e dizer assim, se não fosse eu, ou tratar a situação como se eu estivesse pedindo esmola, quando na verdade eu também estava contribuindo para que esse álbum acontecesse. Você era artista, você é a principal. A minha mãe não contribuía pra ninguém. do jeito que ela podia, com grana, alimentação. Minha mãe vinha, contribuía. Quando eu recebia um dinheirinho do show, tava sempre lá, eu nunca deixei de pagar ninguém. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro de R$50, eu dividi em 3, eu e mais 2 pessoas. Falava aqui, ó, pra capricorniana, né? Falei, ó, vamos dividir. Não precisa. Eu falava, não, mas é dinheiro. Então, você vê que você não tem o controle, porque a pessoa... Eu estou fazendo. Você fala, tá, mas eu não tenho livre-arbítrio, então. Então, quer dizer que para ter um álbum, para ter uma carreira, eu tenho que viver uma prisão. Eu tenho que ser só a negrinha que canta e faz as vontades de pessoas que acham que sabe como que vai gerenciar uma carreira. E com o passar do tempo, graças aos orixás e pessoas iluminadas que perceberam isso de longe, falaram, cara, você tem que sair daí. Como é que você sai dessa baixa autoestima que você tá vivendo, porque não tá sendo compatível com o que você canta. Quem é você? Você é isso aqui, você é quem chora ou é quem canta? Eu sou quem canta. Eu canto exatamente o que eu sou. E aí, a partir desse momento, eu falei, eu não vou mais deixar. Aí, em 2013, foi quando eu falei, não, eu não deixo mais ninguém ditar se eu vou, se eu não vou. Ah, mas você só tá onde tá porque eu tô. Você também só tá onde eu tô porque eu tô. Porque eu tive que acreditar em você pra você poder até hoje usar o meu nome e falar, eu trabalhei com a Carol Conká. Porque se não for usar o meu nome, as pessoas não vão levar a sério. Já eu não posso falar o nome da pessoa, porque se eu falo, ninguém vai levar a sério, entendeu? Por que ele que não está comigo até hoje? Por que eu precisei fugir? Né? Então, são coisas que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo também a ter bom senso, a como não ser. Essas pessoas me ensinaram a como não ser. Eu sou muito grata a essas pessoas e eu consegui conviver com a ingratidão alheia, porque as pessoas são ingratas. Artistas, pra eles, é isso, assim, vem, fantoche, faz e tchau. Mas não para pra pensar que se não fosse eu acreditar também nesta pessoa, é duplo. Não existe, assim, eu fazer sozinha. Não existe.
Eu só tô onde eu tô porque eu acreditei nessas pessoas que também acreditaram em mim. Só que eu segui escolhendo ser grato por tudo que eu vivi com essas pessoas, né? E a gente tem que aprender a lidar com desapego, com a rejeição. Eu sou perita em lidar com rejeição. Então eu acho que o meu caminho ele foi trilhado com muita dor, muita força e muito orgulho também, sabe? E muita gratidão. Então eu sempre peço em minhas orações que Deus ilumine essas pessoas que passaram pelo meu caminho, que pessoas que hoje a gente não trabalha mais junto, mas a gente se encontra, toma uma cerveja, a gente se abraça. Tem pessoas que eu já não falo mais. Não, e não é pessoal, né, Carol? Porque eu vejo muito isso lá na Mind. Tem um monte de artista e vira e mexe, um artista quer sair. E eu falo assim, cara, eu tô contigo. Porque pra mim é igual um relacionamento. Como é que você obriga uma pessoa por um contrato a ter o seu relacionamento? E antes de casar, né? Então, tipo assim, antes de dar um beijo. Ó, antes de beijar aqui, assina aqui, são 5 anos. Sim. E tipo, aí você não tem vivência. Aí se a pessoa sai, vira pessoal. Não é pessoal. Não pode virar pessoal. Não é pessoal. Esse é o problema. Não, e não é pessoal. também não sabe separar. Você quer sair, saiu. Não, você, aí, né, você quer fazer, você faz. E é o seu encontro. E seja grato por tudo que viveu aquele momento. E tá ótimo. Isso. Não deu certo. Não é porque, porque quer meu mal. Não é. Tem artista que pira. Porque assim, a frequência, nós não estamos vibrando na mesma frequência. Por que a gente vai se obrigar a viver uma relação que tá ruim? E aí, sabe o que eu entro? Horrível. Com aquela sua frase, limpa, 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 limpa. Fala, amiga. Limpa tudo. Limpa tudo. A gente tem que ser grato, porque enquanto tá funcionando, tá todo mundo alegria. Alegria. Aí depois porque não tá, se não tá mais. Bem, eu acho assim, tipo, eu trabalho lá com a Luísa há, sei lá, 7 anos, 8 anos. Desde o primeiro dia, nosso contrato você pode sair amanhã. Sim. E aí, eu sempre falo pra ela, eu falo assim, se eu for sair, Luísa, tu me avisa, que eu vou te esganar, se não me avisar. Porque eu acho que a gente percebe se tá desandando também. Transparência. É muito, porque você vê que o negócio tá desandando, gente, não tem como. Tem outros agentes, desandando, pessoas, uma você vê boa que tá conversa desandando. arruma. Ou senão, tipo assim, não dá mais. Não dá mais. Não tem a conexão. Tem gente que eu falo, gente, vai dar certo? Não dá pra saber. Porque depende da conexão. E a conexão é, sei lá, energética. Achando que você vai fazer milagre também. Poxa. Tem artista que acha que é assim, achei uma gestão. Não, tem gente que acha que é outra pessoa que decide. É 50-50. Aí não adianta também. Não é. Eu tô aqui, eu sou a empresária, vem artista. Aí só eu vou fazer. Não, canta essa música aqui. Aí a artista não quer dar entrevista. Não comparece nos compromissos. Não quer fazer nada. Só quer divar, ganhar likes e seguidores. Também vai cagar, mas agora, indo pra, né, olhando agora pra tudo que você construiu, porque é tão bonito também olhar essa tua força, resistência. Você fala rebeldia, mas é aquela rebeldia transformadora. Sim. Porque é a questionadora, a provocadora, né? É a pessoa que fala assim, não, pera lá, mas por que eu tenho que fazer aquilo? Não, me falou isso, vai receber aquilo também. Que é devido. E a gente que é mulher negra, é colocado nesse lugar, né? De a raivosa, a rebelde sem causa. E muitas vezes a gente porque a gente foi obrigada a ser. Se não for essa ferramenta. Você não consegue. Mas às vezes eu acho, tem coisas que eu vejo que às vezes alguém fala pra mim alguma coisa. Falaram isso de você. Eu falo, gente, eu queria que fosse um homem branco, hétero, fazendo exatamente o que eu fiz. Nossa, ia ser chamado de, nossa, como ele é líder. Se alguém ia chorar no banheiro. Aí a Fátima vai lá e vai falar, né? A gente chega e pede pra bater uma meta, pra fazer um negócio de uma forma mais... Ai, nossa, ela é muito grossa. Se é um cara, fala, nossa, o cara sabe o que ele quer. Ele tá com foco lá em 2030. Ele tá na TPM. Ou tá na TPM. Ou tá sem dar. Nossa, que chatice. Eu cheguei a um ponto que eu falo assim, é isso. Porque ela é difícil de lidar. Vou dizer, quem diz que a gente é difícil de lidar é geralmente a pessoa que tá querendo roubar a gente. Pessoa que quer menosprezar, que quer manipular. Mesmo. Porque tem N pessoas que me conhecem e falam, a Carol é de boa. E tem os que falam, não, ela é difícil. Sou mesmo. Se você tentou me manipular, me roubar, me menosprezar, você conheceu o cão. Que eu não deixo, não. Eu não saí lá de Curitiba pra isso. Mas, Carol, e quando você viu, cara, que você tava em todos os comerciais de televisão? Que eu sempre uso esse exemplo, tá? Era assim, randomizava. Era Ivete, Carol, Carol, Ivete, Carol, Ivete, Ivete, Carol. É mesmo. Em todos os comerciais. Não, foi incrível essa Era Ivete, Carol. Aí que eu tive que morar pra São Paulo, porque eu achava que eu ia ficar sempre em Curitiba. Com você. Sim, foi incrível. Eu lembro, era Avon, era tanta marca. Avon, foi uma comemoração, capa da Avon, a negra na capa, e foi muito divertido. Eu sou uma pessoa que eu amo
trabalhar. Eu amo bastidores. Se eu não fosse artista, eu ia trabalhar como produtora nos bastidores. Porque eu amo. Eu consigo ter a paciência de esperar. Tem que trocar a lente da câmera. Espera. E ali eu fui aprendendo mais sobre mim também. Porque as pessoas diziam, você gosta de gravar, né? Eu falava, nossa, mas não é gostoso? Aí eu falava, não, é que tem gente que não gosta. Sério? Mas existe isso? Existe. Eu falo, não, mas é tão bom ser artista. Pra mim, é isso. É você gostar dos mínimos detalhes. Sim. É você ajudar o cara do boom. É você falar, tem um cisco aqui no tapete. Corta, pera aqui, ó. Tem um cisco no tapete. É trabalhar em conjunto. Por isso que deu certo naquela época. E aí a gente fez tanta coisa, mas tanta coisa. Eu tive que vir morar pra São Paulo. E eu lembro que eu só tinha quarta-feira pra ficar na minha casa. E aí eu não sabia mais onde estavam as coisas na minha casa. E eu falei, meu Deus, eu tô virando uma pessoa famosa. Quando você falou assim, cara, eu acho que eu sou famosa. Foi... Real. Tipo assim. Foi em 2015. 2013 eu ganhei o prêmio na Multishow, que eu achei que eu não ia ganhar, que eu achava que era tudo pago, essas coisas. Eu tava lá, assim, eu falei, eu tô aqui, esse prêmio. Eu tava concorrendo com a musa da Anitta. E aí era prêmio Revelação no Multishow. Aí eu lembro de levantar, assim, querer ir no banheiro. Falei, vou no banheiro. Aí a produtora falou, senta, preciso que você sente, porque vai anunciar, né? Eu falei, não, mas eu não vou ganhar mesmo. Falei, por que eu vou ficar sentada aqui? Eu com tirico-tico, imperativa. Falei, não, eu quero andar, quero andar. Ansiosa já, vou no banheiro, vou lá no fumado, sei lá. E aí eu assim, não, dela, não, preciso que você sente. Aí falou, Carol com K. Aí eu tirei a foto com a medalha, com uma cara assim, ó. Que eu não acreditava. Você tava assim, como falei, assim, não, mas gente? quem pagou pra... Eu não vou pagar nada, hein? Não me manda boleto lá em casa depois, não. Juro. Aí eu fui na festa e ia falando, mas gente, quem que votou? Não foi voto popular. Por isso. Falei, quem que votou? Aí eu conheci as pessoas, mas por que você votou em mim? Não, porque o seu álbum é incrível. Eu pensava, nossa, eu tava tão sofrida, né? A gente não sabe, né, o fruto que as coisas, que o sofrimento traz lá na frente. Ali eu fui entendendo o mercado, as coisas, aí conheci stylist. Eu falei, você tem estilo? Tem estilo? Você tem. Vamos pra moda. Aí quando eu vi, eu tava na moda. Quando eu vi, eu tava bum, 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 bum. Aí você ia na rua, não dava mais pra comer na paz do Senhor. Aí eu falei, gente, aí é filmar e tira foto. Eu lembro que uma vez um menino me ensinou isso, que eu tava comendo, ele, tira uma foto. Eu falei, não, posso comer? Deixa eu comer primeiro. Aí ele falou assim, é que eu já tô indo pro meu trabalho e eu não sei qual vai ser a próxima oportunidade que eu vou encontrar com você. Meu coração apertou assim, ó. Falei, entendi, eu tenho que tirar foto, né? Aí ele falou, sim, você tem que tirar foto com todo mundo que for pedir. Aí tirou com ele e começou no restaurante, todo mundo pedia foto. Aí eu falei, tá, tô entendi famosa. agora. Aí eu vim pra São Paulo, fui morar num lugar que era mais assim, você tem que morar nesse bairro, porque nesse bairro você vai ter mais sossego. E aí saía com segurança, é sempre aquela coisa. Aí foi me dando uma tristeza. Eu falei, não, tô feliz, mas ao mesmo tempo foi ficando meio triste, assim. Eu falei, mas cadê meus amigos, né? Aí foram chegando novos amigos. Aí esses amigos mais interesseiros, aí amigos que não são, os amigos que já são mais de boa, que enxerga a Caroline. Aí eu entendi, o cara tem que ir pra terapia. Eu preciso entender fazer o que tá seu acontecendo. Círculo, né? Quem são os círculos de Aí vai chegando o dinheiro, você quer ajudar todo é. mundo. Aí eu já ajuda, e tira minha mãe da casa dela e bota na outra casa. E tá na rua ali, alguém falou alguma coisa, toma dinheiro. E aí, meu celular quebrou, toma, te dou um novo. Eu fazia assim, aí chamava fã pra sair junto. Eu fui ficando meio, sabe, era muita coisa. Aí meus amigos mais esclarecidos da música vinham e conversavam comigo. Falava, Carol, agora você tá entrando num momento de ascensão. Então, já não dá mais para você viver como a Caroline, uma pessoa comum. Você não é como, eu nunca fui comum, né? Desde nascença, nunca fui muito comum. Mas aí eu falei, não, agora eu entendi, eu tenho que ser mais polida. Fala assim, você tem que ser mais polida. Aí, em 2021, eu entrei no BBB bem polida, né, galera? Mas pela aí, sua história de vida. Mas acho que deu acho que como eu fiquei muitos anos, assim, polida, né, só ficava em estúdio de gravação ou publicidade. Eu não tava mais saindo com os amigos. Eu fiquei um bom tempo sem fazer isso. Eu voltei depois do caos que foi 2021. Por isso que eu sou muito grata também a toda a experiência que eu vivi, todo aquele cancelamento. Porque daí foi onde eu resgatei o meu humano. Porque eu tava muito
assim, né? Eu não saía, gente, eu não saía. Eu não Eu fazia tava meio mais as sem coisas. paciência também, né? Eu acho que também... Acho que vão acontecendo tantas coisas durante a vida e cada um reage de um jeito, né? Sim. E aí você foi se enclausurou lá no BBB já sem paciência, já Sem paciência. entendendo o modus operandi de um de outro. Eu tava cansada da Carol Conká. Cansada de várias Não, coisas. e assim, tudo passa também. Eu acho que a gente vê toda a sua trajetória e agora, onde você está? O que vem por aí? Sucesso. Também uma coisa que eu tava contando com a Vivi, pra Vivi, que você tá com a gente no WME, no Prêmio das Mulheres, desde o primeiro da Carol. Você apresentou o primeiro, né? Eu amo apresentar, eu amo. O primeiro. E na época, né, você já era muito estourada e a gente falou, caralho, mano, a Carol com cara. Eu ganhei prêmio. Né? Tipo, sempre fui sua fã ao longo da sua vida e sempre fui aparecendo. E eu tava falando, cara, a Carol é... Tipo, nossa parceira desde o primeiro, então acho que você sempre trabalhou nessa luta, nesse discurso, né? Sempre ali do nosso lado, em todos os momentos. Você falou, Carol, vem apresentar. E a Carol apresentou com a Preta, né, Carol? Apresentou com a Preta lá no Ibirapuera, na pandemia e tudo isso. Então, acho que isso foi, sim, pra gente foi incrível. Sempre eternamente agradecendo. E eu sempre também. Você de novo, esse ano de novo, apresentou ano passado. Sim. E o que tá vindo por aí de produção, de coisa nova? Agora eu tô... Vai prender, sei lá. Eu vai demoro, agora vai né? Pintar, abrir salão. Vou pintar, vou abrir uma loja fazer a própria unha de... O que vem de música, explosão? Olha, esse ano, eu sempre demoro muito, né, pra lançar minhas músicas. Eu tenho, você vê, ao longo dessa carreira, que eu tô comemorando 25 anos de carreira nesse ano. Mas aí as pessoas falam, 25 anos de carreira não é muita coisa, mas é que eu tô contando desde o dia que eu pisei no palco e nunca mais desci, que foi aos 16, né? Dos 16 anos pra cá, já tenho uns 25 anos. E aí tenho 13 de ascensão, 13 anos de ascensão, que foi quando eu lancei o Batuque Freak. Então, acho que a carreira a gente comemora a partir do momento que, né? Porque não é porque ela não tá ali, que você não tá vendo, que ela não existe. É verdade. A carreira, ela existe, bem bonita aqui fora e dentro. Mas eu tô comemorando justamente o momento em que eu decidi subir num palco e lançar música. Só que ao longo desses anos, eu só lancei 3 álbuns. Eu acho chique, gente, porque assim, 3 álbuns e todos atemporais. A prova disso é que no começo desse ano eu fiz um show no Batuque, na festa Baticu, a pedido deles, pra comemorar o Batuque Freak. E tava muito cheio a festa, e as pessoas estavam muito, assim, entusiasmadas. Parecia que eu tinha acabado de lançar o álbum. Olha. Eu falava, gente, esse álbum tem 13 anos e vocês estão desse jeito. Ah, porque esse álbum é incrível, conta toda a tua história, é atemporal. E eu sempre fui muito intuitiva e orgânica pra lançar álbum. Agora, nesse ano que eu comecei a fazer o 4º álbum, gente, o último álbum foi em 2022. Foi Urucum com RDD. E eu sempre fui muito monogâmica, assim, na vida daquelas. Aí eu chamava um produtor, era sempre um produtor. O Batuque Freak é um produtor só. Ambulante, um produtor só. Produtora, que era Boss in Drama. Aí o Urucum, que é o que eu lancei em 2022, que ele representa a cura, por isso que tem esse nome, Urucum. Aí agora, em 2025, será que sai esse ano? Talvez. Mas eu já comecei a trabalhar e dessa vez tô poliamor no álbum. Olha, que legal. Ela! Esse álbum eu não quero, eu pretendo fazer com mais produções, mais produtores, inclusive mulheres, essas que estão presentes lá no WME. Porque se tem uma coisa que esse prêmio traz pra gente, é uma cartela de informações, não dá mais. Depois do WME, não tem mais como a gente falar assim, não tem mulher, é difícil achar mulher no mercado. Por isso que eu sou fã desse projeto de vocês, sou fã. Podem contar comigo até o fim das nossas vidas. Porque esse projeto, ele possibilitou uma cartela de possibilidades mesmo, assim, você fala, eu quero queria uma técnica de som, tá lá no WME. Quem toca uma guitarra, tá lá. Hold, tá, o que você quiser, tem tudo no WME. Então, eu sempre falo isso pros caras também. Você, homem, produtor que tá assistindo a mulherada aqui, que eu sei que tem uns machos assistindo. Vocês não esqueçam que o WME tem a cartela que você precisa de nomes e indicações. Então, não diga que não tem. Porque essa coisa de, é difícil achar mulher. Não é. E produtora musical, você tá? Eu quero essa produtora musical também. Já aqui, ó, já estamos no radarzinho. Você já tá fazendo as músicas? Comecei conta uma música agora. Uma.
Comecei a Olha. primeira. Eu comecei a primeira, tem os produtores aí envolvidos, inclusive... Eu já vou entrar nessa fila aí, porque eu já Pode tenho um grupo entrar. aqui bom. Eu tenho vários grupos, já eu... Pode entrar, porque esse é pra ser um álbum bem comemorativo mesmo, um álbum de, sabe, de vamos todo mundo produzir junto, porque todo álbum as pessoas falam, você só chamar um produtor e fica ali, só com uma pessoa, que eu gosto de produzir do lado. Dessa vez eu quero estar andando, circulando mais e trazendo mais possibilidades musicais, mostrar também meu outro lado, a artista vive querendo mostrar todos os lados, né? Ai, que chatice. E que vai mudando também o lado. Mas é verdade. É um dado. Mas é verdade, né? Porque a vida é feita de várias experiências. Já não sou a mesma do ano passado. Ninguém aqui é a mesma do que 3, 4 anos atrás. A gente tem várias versões, né, Carol? E vai passando. Acho que as experiências todas vão contando. Eu tenho certeza que vai ser um estouro. E fit. Né? Gente, eu amo fofoca de esse álbum vai ter a gente já tá querendo fazer um não, business. a gente não. A Vivi, ela quer cantar com alguém. Eu quero ser sua back vocal. É zoeira. Sério? Aquelas eu já... A verdade, a gente te chamou, amiga. Na verdade, tem um contrato aqui. Que a gente vai cantar. Mas eu a Paula Lima aqui, né? E a gente sempre... e eu sempre fico com essa brincadeira, falando, gente, me leva pra ser sua back vocal. Porque eu gente, a vida de artista não é fácil, eles pensam que é. Não é mas fácil. eu vou ficar nesse business mesmo, amiga, pensando em como te transformar cada vez mais. A gente tava até falando ali nos bastidores, né? Botar a Carol Conká numa mesa de um sprint criativo de marca. Fazer Olha, eu aceito, eu tenho muito pra colaborar, gente. Além de só subir no palco, cantar e arrasar, aquelas. Eu gosto de falar e trazer inovação. E é o tempo todo. Depois ali no off eu mostro umas coisas pra vocês, porque, né? Não, a gente mas, aqui assim, tá pra fazer o negócio. tempo todo eu sou vendedora. Eu vendo. Você faz acontecer, não, e Carol. eu quero muito ver isso aí acontecendo. Me chama pra acompanhar, porque Sim, tenho sou certeza vendedora. que vai ser um projeto muito incrível e tem que lançar logo. Para que... Eu gosto de artista, eles enrolam. Por isso que eu não posso ser demais, artista. né? Não, você tem que Eu não posso puxar ser esses artista. Eu falo assim, artistas. gente, pra mim, vamos lançar um álbum Vai daqui a entrar, 30 você vai entrar dias. nesse pool de produtoras 30 aí, ó. dias. Eles não, é um ano e meio. Tem que ter uma paciência. É igual uma gestação mesmo. Você fica ali, aí, um mês, aí você tem que se alimentar para aquela criança nascer direito. Aí que tá o problema. Na gestação musical do artista, nem sempre o alimento dele é nutritivo. Então tem que cuidar o ambiente que tá andando. Eu faço assim, eu passei o ano passado inteiro assim. Eu vou colar com pessoas assim, eu vou em evento assim. Eu quero temas assim. Eu vou limitar algumas coisas que é para não infectar essa gestação, né? Então a minha autoestima ela tem que estar, eu tenho que estar em equilíbrio. Como é que eu faço? Então tem algumas pessoas que eu identifico assim alguma, como que eu posso dizer? Uma energia angustiante, que eu falo, será que isso daqui vai afetar na minha Isso é gestação? maturidade também, né? Porque eu tô numa vibe para fazer meu novo álbum e eu preciso estar bem nutrida. Então, um beijo, eu vou pra cá. Até pegar os bofinhos, acontece isso também. Tô aqui com um cara, esse cara tá com uma energia estranha, tá falando coisa, tá consumindo minha energia. Tá me achando com um cara de terapeuta. Meu bem, tem um álbum pra fazer, a minha cabeça não... Eu falo desse jeito, falo, minha cabeça não tá muito... Você não acha que... Eu tava pensando esses dias sobre isso, essa idade, tipo, né, que a gente passou já, a fase de boy, que a gente não tá mais pra muita frase, né? Não. Passou um pouco a frase, você já... Falou demais. Acho que bom, né, A que gente já a experiência dá tem um isso, radar, né? Sim, a experiência é ouro. Eu olho e falo, obrigada, não é por esse caminho que eu quero. Simples. Não estamos vibrando na mesma frequência. Quando eu descobri que a vida é uma frequência, que as relações são frequências, que existe a comunicação falha e assertiva. Você fala, não tô vibrando nessa frequência. Um beijo com todo respeito, não precisa menosprezar a pessoa. Aprendi, gente. Você fala, não, é isso. Também não preciso ser menosprezada. Quer menosprezar, fica aí do teu canto. Nem tô vendo. Sabe? Vamos aonde a vibração tá... Onde tá gostoso. Aí eu tô nessa. Por isso que esse ano eu comecei a trabalhar no meu álbum. Aí chamei pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Se em determinado momento não tiver, já tenho o meu respaldo ali, já tudo no papel, já faz tudo bonitinho. Ninguém quer ferrar ninguém aqui, entendeu? Então vamos seguir para fazer construção. A gente quer construir. Se a gente pensar que tem que vibrar na mesma frequência, ter uma boa comunicação e disposição para construir,
A gente tem ouro, a gente tem vendas, dinheiro na conta, É sucesso. isso. E vamos, time. Gente, Carol, a CEO tá on. Tá onzíssima. Você é CEO da sua vida, da sua carreira, da sua história. Que mulherão. Que grandona que você é. Ai, Assim, obrigada. muito, muito feliz de você estar aqui com a gente, trocando desse jeito, contando essa Carol, toda essa tua trajetória, né? Porque é isso, a gente se constrói com várias versões, com várias histórias que vão acontecendo na nossa vida, e você é essa mulher realizadora, que chega e fala que não, eu vou fazer diferente, e você muda, né? E muda a história também, né? Do hip hop, da música, dessa, né? Esse lugar também da mulher, de Sim. falar, de ser vocal. Então, muito obrigada por ser a mulher que você é. Eu que agradeço. Por ressignificar todas as situações que você passou de uma forma grande, grandiosa. E é isso, a gente aprende. Todo mundo escorrega pra lá e pra cá e a gente vai aprendendo. Então, esse limpa, 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 a gente tem que fazer todos os dias. Escolher com quem que a gente anda. Você falou uma coisa que a gente tá sempre falando aqui, né? Quem são as pessoas que a gente quer carregar com a gente na nossa jornada? Porque isso vai fazer toda a diferença. Sim. Então, eu tô muito feliz, né, Fá? Muito de ter obrigada você que você aqui. veio. Obrigada. A CEO tá on. E roteando e cantando. E cantando. Quem sabe... Não sei A gente se tá Carol agora com K. numa competição. Quem sabe Carol com K não me leve pra ser uma back vocal dela? Olha, vagas abertas, hein? Tamo aqui. A CEO tá on. Tá. Pronto aí. Eu amei, não. meninas. Muito Não, obrigada. Você é ótima, Vivi, no que você faz. Ó, eu Você já é ia abrir a incrível. vaga. Amiga, tá bom, vai. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Amamos. Lembrando que eu só sou isso porque nós somos. Isso. É isso. Vamos Beijo, juntar. obrigada. Mua.